Eu sou a professora Juliana, então estou aqui produzindo esse material para auxiliá-los na compreensão das atividades, da atividade da unidade 2, aquelas que vocês resolveram a partir de um formulário. Então, aqui eu vou estar resolvendo e tirando algumas possíveis dúvidas. Então, vamos lá. Então, a primeira questão dizia: Cláudia fez um empréstimo de 25 mil e promete pagar ao seu credor, após 10 meses, a quantia de 31.250. Sabendo que o empréstimo foi realizado no regime de capitalização simples, determine a taxa anual de juros simples cobrada. Então, aqui, como é juros simples, nós vamos utilizar a fórmula de juros simples. Valor futuro é igual a valor presente. Então, ali eu tenho, entre parênteses, 1 mais I vezes N. Fazendo as substituições devidas, então, FV, o valor futuro, é o valor que ela vai pagar ao final dos 10 meses. Então, eu tenho 31.250. O PV é o valor inicial do empréstimo, 25 mil. O 1 é da fórmula. A pergunta é: determine a taxa, então o I é em formato de taxa, e o N é o tempo, então nesse caso foram 10 meses. Então, resolvendo aquilo que nós conseguimos resolver, matematicamente, o 25 que está multiplicando, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então, é isso que nós vamos fazer. E, bom, os parênteses não são necessários, já que passamos essa multiplicação para o outro lado como divisão. Resolvendo a divisão, nós chegamos em 1,25 igual a 1 mais 10 vezes I. Agora, matematicamente, o que podemos fazer é um que está somando, passar para o outro lado, subtraindo. Então, temos 1,25 menos 1 igual a 10i. Portanto, ficamos com 0,25 igual a 10i, e esse 10 que está multiplicando passa dividindo. Então, nós vamos, nessa divisão, acabamos ficando com 0,025 igual a i. Como não tinha essa opção para marcar, porque aí está em formato de taxa, nós teríamos lá no material a ideia de a porcentagem. Então, por isso, vamos multiplicar por 100 para chegar à resposta de 2,5%. Quando nós estamos falando em taxa, em divisão, nesse caso, deu uma divisão com 2 casas depois da vírgula, não temos mais casa. Se numa atividade você tiver muitas casas depois da vírgula, guarde na memória da calculadora ou anote todas as casas, porque ela vai alterar o resultado final da sua conta se usar poucas casas depois da vírgula. Isso é uma dica importante. Passando para a segunda atividade. Então, essa foi a primeira, de juros simples. Trabalhando, então, com a segunda atividade, dizia: Marcos investiu um capital de 20 mil reais a juros compostos de 2,5% ao bimestre, durante 2 anos e 10 meses. Então, aí já começamos a observar que a taxa e o tempo não estão na mesma unidade. Então, pergunta: considere a informação. Então, aí nós temos as informações para saber se o juro pago foi, então, desse valor, se foi um montante, e assim sucessivamente. Como nas opções eu tenho relacionando montante e juro, eu vou fazer o cálculo do montante a partir das informações que eu tenho ali, utilizando a fórmula dos juros compostos. Então, para essa fórmula, eu tenho o valor futuro é igual ao valor presente, multiplicando 1 mais i elevado na n. Aqui, percebam que o n, que no juro simples, estava multiplicando o i, porque a nossa taxa no juro simples, ela sempre permanece a mesma, e no juro composto é juros sobre juros. Então, ela é recalculada a partir de um novo montante, sempre no período posterior. Então, aqui, nós queremos saber o FV, vamos, na fórmula, utilizar o PV como 20 mil, substituímos, então, o I, que é a taxa,
por 0,035, porque ali está em porcentagem, aqui a gente está escrevendo em taxa, por isso estamos dividindo por 100. O N, que como a taxa está em bimestre, nós temos que pensar 2 anos, então cada ano nós temos 6 bimestres, porque a cada 2 meses ele configura um bimestre, então no ano são 6, 2 anos acabam sendo 12, e ali com 10 meses mais 5, por isso que a gente acaba trabalhando com 17, o nosso N, para deixar a taxa e o tempo na mesma unidade. Então, com isso, próximo passo é somarmos o 1 mais o 0,035 e agora temos que elevar esse valor na 17. Lembrando lá do tutorial da calculadora de matemática, essa potência nós podemos fazer através de algumas teclas em cada calculadora. Então, 1,035 elevado na 17 vai chegar a um número aproximado a esse que está aqui nesse vídeo, nesse slide. O valor que está aqui, ele também está arredondado, a última casa, mas percebam que eu coloco várias casas depois da vírgula nessa multiplicação, isso é extremamente importante. E vamos chegar então no FV de 35.893,51. Então, isso que eu encontrei foi o valor futuro, é o montante. Então, a gente percebe que a alternativa 1 não está correta, porque esse não é o juro está... esse é o valor futuro, os juros vai ser a subtração entre esse valor e os 20 mil, portanto, a 1 não está correta. A 2, o montante realmente é esse, então a 2 está correta. A 3 diz que o juro pago foi de 15.893,51, está correto, porque a partir da subtração entre 35.893,51 centavos de 20 mil, eu chego a esse valor, então a 3 também está correta. E a última diz que o juro pago foi maior do que o capital investido. Não, ele foi 15.893,51 e isso é menor do que o valor investido, que é os 20 mil. Então, lá na nossa alternativa, nós marcaríamos, então, que a 2 e a 3 está correta. Voltando aqui para a calculadora, então, se a gente quer fazer esse problema na nossa HP, nós vamos, então, colocar os 20 mil como PV, a nossa taxa, que era 3,5, nós vamos botar como I, porque a calculadora vai converter, e o N, que eu tenho de 17, que nós já observamos lá porque que é o 17, N. E aí eu vou perguntar quem é o meu valor futuro, e aí eu vou ter o valor futuro lá do problema para depois fazer essas interpretações, certo? Um detalhe aqui que alguns podem não saberem e é importante esclarecer. A calculadora, ela aparece quantas casas a gente quer depois da vírgula. Se eu quero saber 2 casas, que é na ideia de dinheiro, como a gente está trabalhando aqui com valor de juros, valor de empréstimos, enfim, valor, então eu estou trabalhando com 2 casas. Se eu quero trabalhar com mais casas, eu vou trabalhar com F9, por exemplo, eu boto mais casas, ou F3, e ali vai me dar 3 casas. É o F, o número de casas que eu quero depois da vírgula, certo? Então, vamos fazer a próxima questão de matemática financeira. A próxima questão e última diz: um investidor possuía um título de valor nominal de 15 mil e resgatou 3 meses antes do seu vencimento, sabendo que foi contratado a taxa de 30% ao ano, e aí tem um detalhe, porque for 3 meses antes, então 30% ao ano, aí eu tenho que fazer a conversão, capitalizados mensalmente. Então, esse valor precisa ser dividido por 12 para a gente estar capitalizando mensalmente. Qual foi o desconto racional composto concedido? Então, nesse caso, o desconto racional composto, eu vou utilizar a fórmula do desconto, a partir de PV igual a FV, trabalhando com a ideia de 1 mais D elevado na menos N, então, que é a nossa fórmula para
o desconto racional composto. Como eu disse anteriormente, 30% anual, se eu ali está em porcentagem, trabalhando com taxa, dividindo por 100, eu tenho 0,3, e ainda, como a gente está com ao ano e precisamos ao mês, vamos dividir por 12. E aqui é o detalhe que ele está sendo capitalizado mensalmente, por isso que a gente vai estar fazendo essa divisão por 12, porque ele é capitalizado a cada mês. Então, eu tenho 0,025 ao mês. E é isso que vai lá na nossa informação da taxa do desconto. Então, substituindo, o meu PV é o meu novo valor a partir desse resgate que eu vou ter, né, vou fazer. Então, 15 mil como FV, que é o valor futuro que se eu não tivesse desconto era esse que eu iria resgatar. 1 mais 0,025 elevado na menos 3. Então, nesse caso, eu tenho PV igual a 25 mil, vou fazer então a multiplicação, vou somar, desculpe, 1 mais 0,025, vou chegar em 1,025 elevado na menos 3, e nesse caso, resolvendo primeiro a potência, vou chegar a um número aproximado a esse, e esse valor podem observar de novo, tem muitas casas depois da vírgula, porque eles são importantes na ideia de desconto. Fazendo a multiplicação, eu chego então ao novo PV. O valor era do desconto no problema, ele perguntava qual desconto, então para eu saber o desconto, eu vou pegar o valor final, né, o valor futuro, menos o valor presente, e vou chegar à alternativa necessária, certo? Então, muito obrigado, espero que tenham gostado. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês.